Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Eleilson Santana. Eu sou aluno do curso de bacharel em Teologia pela Faculdade Unicesumar. Estamos estudando as disciplinas de pregação e práticas ministeriais. Os professores são o Reverendo Hernandes Dias Lopes e o professor Rafael de Paula. Eu sou acadêmico do Polo em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, e o meu RA é 1880-11-385. Eu quero trazer para nós, nessa oportunidade, uma reflexão que está no texto de Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 31 até os versículos de número 39. E como tema desta mensagem, eu quero trazer as dores dos justos e o socorro de Deus. As dores dos justos e o socorro de Deus. Será que os justos sofrem? Será que eles passam por dificuldades? A resposta é sim, mas eles não são abandonados. Eles são socorridos pelo seu Deus. Queremos fazer a leitura do texto fácil e necessária. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, existe um surgimento de práticas antibíblicas em algumas igrejas neopentecostais. A temática usada em muitos púlpitos é que o cristão não pode passar pelos pesares dos dias odiernos. Esta prerrogativa tem levado a um crescente número de cristãos alienados no que tange a um distanciamento da fé genuína e do verdadeiro evangelho. Colocam Deus na parede como se ele fosse obrigado a resolver todos os males da humanidade, esquecendo-se da imperação do pecado na terra. O próprio Jesus Cristo, ele nos adverte que um cristão passará por dificuldades. Em João 16:33, ele vai dizer: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar das dores sofridas, os cristãos, eles nunca estarão sozinhos. Jamais estará separado do amor do seu Senhor. O autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele traz ao lume que, independentemente dos acontecimentos que podem causar dores e frustrações nos justos, Deus está trabalhando em favor deles no meio do caos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta verdade aplicada já pode ser evidenciada nos tempos antigos, onde Deus se coloca a favor do seu povo, tirando-os do Egito e conduzindo ao destino que ele mesmo planejara. Nesse percalço da caminhada, eles estavam sujeitos a todo tipo de intempéries e adversidades que o ser humano poderia passar. E o risco era da nação toda ser dizimada. Mas eles estavam firmados conforme a palavra de Deus está em Números 14:9, que o Senhor estava com eles.
O fato de Deus se posicionar favoravelmente em defesa do justo não significa que ele estará imune aos problemas propiciados pela vida terrena que está sob a influência do pecado. Deve ser entendido que esses problemas virão, e pelo fato deles se apresentarem, definitivamente isso não poderá afastar o seu Deus da vida deles. O justo deve se firmar no que o salmista diz: Deus está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. As circunstâncias, as adversidades não podem fazer com que o nosso Deus se afaste de nós. Porque no versículo 32 ele vai dizer que o pai entrega o seu próprio filho. O justo deve ter em mente que o pai foi capaz de doar o filho para fazer propiciação pelo pecado. Então não ficará indiferente às suas necessidades básicas. Se ele foi capaz de entregar o próprio filho que ele amava, então ele é capaz de se condoer, de compadecer das necessidades dos teus filhos. Porque nos dias em que vivemos, as lutas que enfrentamos, as adversidades que atravessamos, os inimigos que nós combatemos diariamente, que é o nosso inimigo chamado Satanás, com seus demônios, eles tentam nos acusar. O apóstolo Paulo deixa isto claro no versículo de número 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O apóstolo Paulo não está querendo dizer aqui que não possa ser levantado nenhuma acusação contra nós. O que ele está querendo dizer, para que possamos entender, é que, independente das acusações que se levantarem contra os justos, elas não serão suficientemente capazes, elas não terão provas suficientes para acusar o crente diante de Deus, porque Deus que faz a sua justificação. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Todo justo que de fato fielmente segue ao seu Senhor, ele enfrentará oposições no mundo espiritual. Esse opositor, denominado por Satanás, emprenha-se numa ferrenha perseguição ao verdadeiro discípulo, com o intuito de fazê-lo desistir. Em Apocalipse 12:10, essa acusação se faz de dia e de noite. O apóstolo Paulo faz a pergunta: quem pode acusar o justo? De fato, o acusado, de forma injusta, tenta nos incriminar. O acusador, de forma injusta, tenta fazer com que sejamos condenados. Mas os argumentos não são suficientes para condenar o justo. Pois o que torna o justo justo não são seus próprios méritos, mas sim pelo sacrifício vicário de Cristo. Ele mesmo se colocou em defesa da humanidade. Apenas Ele, somente Ele, pode nos justificar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apesar dos rudimentos humanos serem injustos, podendo levar o justo a uma condição injusta, nas leis humanistas, de fato, diante do Pai não haverá condenação. O contexto em que os cristãos estavam vivendo naquela época, eles poderiam estar perante tribunais, perante reis, imperadores, governadores, e talvez levantassem contra ele, tentando os acusarem, tentando os condenarem. Mas Jesus Cristo estava à direita de Deus, intercedendo por eles.
E o mesmo Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. Apesar do adversário das nossas almas tentar nos condenar, tentar nos destruir, nos acusar, os seus argumentos não serão capazes de trazer condenação, visto que estamos debaixo, cobertos pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo vai continuar a dizer que nesse percalço da caminhada, com riscos de acusações, riscos de condenações, poderia acontecer o fato da separação. E quem sabe alguns irmãos que estavam em Roma estavam preocupados por causa das perseguições, das tribulações, dos problemas. Em algum momento, quem sabe, eles se vissem separados do amor de Cristo. O apóstolo Paulo faz questão de exemplificar algumas situações vivenciadas pelos justos que, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, poderiam utilizar-se desse recurso para afastá-lo da fé ou abandonar o seu Senhor. O apóstolo Paulo faz questão de deixar bem claro que todas as angústias e sofrimentos vivenciados na vida humana ou nos dias dos irmãos que estavam em Roma não seriam suficientemente para afastá-los, pois os que são de Cristo já podem se considerar mais que vencedores, pois a maior vitória está guardada. Mesmo lidando com a morte, todos os dias, por causa da pregação do Evangelho, eles não deveriam desistir. Porque a morte, que talvez alguns poderiam até passar por ela, não seriam capazes de separá-lo do amor de Cristo. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Os principados, as potestades, os anjos, nada pode nos separar do amor que está em Cristo. O que eu quero dizer para você nesta noite, através desta mensagem, neste momento que estamos gravando, é que nada pode nos separar do amor de Cristo. A morte, apesar dela significar também separação, para o justo, essa morte representa união do cristão com o seu Senhor. Ele pode separar-se das pessoas, dos amigos que estão à sua volta aqui na terra, mas ele estará unindo-se com o seu Criador para todo sempre. Em meio aos sofrimentos, temos um Deus ao nosso favor. Ele nos abandonará? Jamais. Sempre teremos a proteção de Deus, ainda que as circunstâncias pareçam ao contrário. Ele foi capaz de moer, de ferir o seu próprio Filho ao nosso favor. Também estará disposto a abençoar aqueles que buscarem e pedirem socorro. As acusações não farão que o seu amor diminua ao nosso respeito. Essas pressões não são capazes de nos afastar do seu grande amor. Nem a morte será capaz de nos separar dele. Pelo contrário, isso vai nos levar mais para perto dele. Entendemos que as circunstâncias da vida do justo se projetam com o intuito de fazê-lo sentir sozinho, distante. Mas o seu Criador está trabalhando de modo que ele venha estar mais perto e não longe. Deus está ao nosso favor. As adversidades não poderão nos destruir. Isso faz-nos refletir e buscar uma íntima comunhão com Ele, pois Ele cuida de nós. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois do contrário, se nós nos empenharmos em uma infidelidade exacerbada a Deus,
E se Deus for contra nós, quem será por nós? Ninguém. As adversidades, as dores, as angústias, elas não podem nos separar do amor de Deus. Deus, Ele é por nós em qualquer circunstância. Ele está lutando ao nosso favor. E se Ele se levantou em nossa defesa, jamais pode se levantar alguém para nos acusar. Dias de luta virão? Sim. Dias de desespero virão? Sim. Dias de choro virão? Sim. Mas eles não serão suficientes para nos afastar do amor de Deus, pois Ele permanece para todo sempre. Ele permanece para todo o sempre. Que Deus te abençoe. Que você continue debaixo do amor. Não temas, prossiga, porque Deus, Ele é contigo. Aonde quer que fores. Se Deus é por você, ninguém pode se levantar contra você. Poderão até tentar se levantar, mas não terão argumentos, não terão forças suficientemente para te destruir. Porque Deus, Ele é contigo. Que Deus vos abençoe. E que esta reflexão faça você pensar que você tem dores, mesmo sendo justo, você passa por dores, mas você tem um Deus que te protege, um Deus que te guarda. Deus vos abençoe.